Eu devo primiciar dinheiro, além de dizimar e ofertar? O pastor é sacerdote ou todos nós somos? Vamos de trás para frente. Na Reforma Protestante, de 1517, um dos pontos altos das 95 teses de Lutero foi o sacerdócio universal de todos os crentes. Ou seja, existem cristãos mais graduados, mas é ministerialmente. E isso não é espiritualmente. Todo crente é sacerdote. Todo crente é sacerdote. A Bíblia diz que nós temos esse sacerdócio. Então, eu defendo o sacerdócio universal de todos os crentes. Homem, mulher, criança, quem é cristão. Então, Agora, a Bíblia diz que Deus nos fez reinos e sacerdotes. Agora, a primeira parte da pergunta, então eu fui de trás para frente. A primeira parte da pergunta, que eu não me lembro agora, sobre... Se precisa primiciar além do dízimo. Se precisa... Eu devo primiciar dinheiro, além de dizimar e ofertar? Não existe primícia em dinheiro no Novo Testamento. Sim. Agora mesmo eu estava falando sobre a questão do tipo e antítipo. A figura e o senso esplêndido da figura. O cumprimento da figura. Para falar sobre primícia, veja só. A Bíblia tem várias festas. E uma das festas importantes da Bíblia é a festa das primícias, que está dita lá para fazer, porque é perpetuamente, não sei o que e tal, para o povo judeu, que não é o nosso caso. Mas no que cada festa tem a ver com cumprimento em Cristo? Então vamos lá. Você pega a festa da Páscoa. Opa, Jesus é a nossa Páscoa. Você pega a festa de Pentecostes. O que se comemorava na festa de Pentecostes? Que lá no Antigo Testamento não fala Pentecostes, que essa palavra é grega. É a festa das semanas, Shavuot. O que significa essa festa? A entrega da lei. Opa, no Novo Testamento nós temos a chegada do Espírito. Lei de um lado, Espírito do outro. Aí nós temos a festa dos tabernáculos. O que se comemora a festa dos tabernáculos? O nascimento de Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando você lê a Bíblia em português, o verbo se fez carne e habitou entre nós, a palavra lá é tabernáculo. Tabernaculou entre nós. Jesus Cristo chega aqui na Terra em tabernáculos, não em 25 de dezembro, mas na festa de tabernáculos, entre setembro e outubro. Aí, você tem... Então, em cada festa, você tem o senso esplêndido dela, o cumprimento dela dentro do Novo Testamento. Aí você tem a festa das primícias. Então, o que é a festa das primícias? O cara plantou uma lavoura, sei lá, de trigo, por exemplo. Então, o que é a festa das primícias? Você, antes da colheita, vamos dizer, eu não manjo, né? Vamos dizer que vamos dizer que a colheita do trigo é em fevereiro, dia 20 de fevereiro. Se você for lá hoje na colheita do trigo, então ele está verde, mas alguns estão maduros. Alguns amadurecem antes. O que a festa das primícias fazia? O cara vai lá, pega esses maduros e fazia um feixe, como fala a Bíblia, fala em um molho. Ajuntava. Então era pouco, mas de toda aquela lavoura que vai dar não sei quantas toneladas, ele tem esse molho. Tá. Em tese, isso aqui vale muito, porque ainda não chegou a época do trigo, entendeu? Então, e o cara, o que ele faz? Ele pega essa oferta e entrega. Lá no Novo... Olha que interessante essa oferta. A oferta das primícias, ela entrava no Santo dos Santos, cara. É diferente das outras, que ficavam no altar. Chama messe, né? A outra. Isso. Ela entra no Santo dos Santos, é chamada de oferta movida. O sumo sacerdote pegava esse feixe e movia lá dentro do Santo dos Santos, uma vez por ano. Bom, qual é o cumprimento disso na Bíblia? Agora mesmo eu falava da Páscoa, não sei o que e tudo mais. 144 mil? É uma referência a Jesus. Mas veja só. Em Coríntios 15, o apóstolo Paulo diz assim, ele está falando da defesa da ressurreição de Cristo. Coríntios 15 é o texto da ressurreição de Cristo e tal. Versículo 17. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dominam em Cristo, dormiram. Os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias. Ele é a nossa primícia.
Mas veja como é que está na Bíblia em português. Sendo ele as primícias. A concordância verbal não funciona. Nós somos ele, no caso. Não. Vou ler o texto, ó. Eu vou ler o texto inteiro. Diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele, Cristo, as primícias dos que dormem. Cristo é as primícias. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos são vivificados, cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, as primícias aparecem aqui, inclusive com um erro gramatical. Tipo assim, ele não fala assim, Cristo a primícia. Ele fala Cristo as primícias. Porque a festa é das primícias. E ele está colocando as primícias no cenário da ressurreição de Cristo. Então vamos tentar entender. Por que não pode dar dinheiro para o pastor falando que isso é primícia? Eu posso primiciar, nem existe essa palavra. Primiciar, não existe essa palavra. Hoje as pessoas acham que primícias, vou cumprir as primícias, é dar dinheiro para um pastor. Tá errado. Por quê? Quando você faz isso, você tira o sentido das primícias da Bíblia. Que é Cristo. Que é Cristo. Cristo é as primícias. É o que está escrito tudo aqui. Tudo apontava para ele, assim, é isso? Como assim? Vamos tentar. Assim como na lavoura os primeiros feixes eram recolhidos e entregues ao sumo sacerdote, entravam no Santos dos Santos. E por que o pai de família fazia isso? Por que o dono fazia isso? Ele falava assim, bom, tá lá escrito na Bíblia, você fazia isso porque você crê que você vai ter uma grande colheita. Depois, porque tudo pode acontecer. Se você entregou essas primícias agora, e se pegar fogo na sua lavoura? E se vier uma peste de gafanhoto? Não, eu vou entregar as primícias porque eu sei que vai ter uma grande colheita. Que a colheita vai ser bênção. A Bíblia diz assim, Cristo ressuscitou de entre os mortos, sendo ele as primícias. Esse molho que entrou no Santos dos Santos, ele tem uma representatividade que tem a ver com a ressurreição. Vamos lá. Visto que a morte veio por um homem e também a ressurreição veio por um homem. Porque se em Adão, como em Adão todos morrem, em Cristo todos são vivificados. Vivificados é a ressurreição. Cada um por sua ordem. Cristo, que é as primícias, depois os que são de Cristo. Os que são de Cristo, ao ser ressuscitados, é a grande colheita. Assim como Cristo é o primeiro da ressurreição e entra no Santo dos Santos, um dia a trombeta vai tocar e todos os salvos vão de ressuscitar e entrar no Santo dos Santos. Então, quando você fala assim que primícia dá dinheiro pro pastor, você perdeu essa ideia. Não tem a revelação correta, né? Então a festa das primícias aponta para a ressurreição de Cristo e depois da igreja. A igreja é a grande colheita e a ressurreição de Cristo. Alguns colocam nas primícias os 144 mil que ele falou e aquele pessoal que ressuscitou na época quando Jesus Cristo morreu, que houve uma ressurreição ali também. Quando Jesus morreu, mas ele não seria, Mateus 27, 53. Não seria revividos? Porque ressurreto é com o corpo glorificado. Então, mas a Bíblia não fala se foi com o corpo glorificado ou não. Aí, de novo, abre margem para isso. Alguns teólogos da história da igreja, tipo Eusébio, eles vão dizer que aquela ressurreição foi gloriosa. Alguns, por exemplo, livros do século II dizem que Daniel, por exemplo, ressuscitou ali. Uau. No livro de Eclesiastes lá? Não, eu digo, o livro livros históricos. O livro de Eusébio chama livro da Eclesiastes. Eu não lembro se é nesse livro, mas alguns historiadores, o pessoal do segundo século apontam porque a Bíblia diz assim, que alguns santos ressuscitaram e apareceram a muitos. Santos que ressuscitaram e apareceram a muitos. Então, algumas pessoas entendem, não é o meu caso, tá? Entendo. Algumas pessoas entendem que esse pessoal também faz parte das primícias. Ou seja, aquele primeiro feixe que entra no Santos dos Santos aguardando uma grande colheita. Entende? Então tem uma escola que crê que as primícias é Cristo, eu creio sim, que as primícias é Cristo. Eu sei que o português não combina. As primícias é Cristo, eu tô falando. Entende? Sim. A teologia é mais importante aqui que a gramática. Então, as primícias é Cristo.
e depois os que são de Cristo na sua vinda. Ou seja, quando tocar a última trombeta, vai ter a ressurreição em massa. E esse pessoal também entra no Santo dos Santos. Então, aí é o cumprimento da festa das primícias. Agora, quando você tira isso, independente se crê que é Cristo ou é a igreja, ou se aquele pessoal de Mateus 27 faz parte ou não faz, independente disso, quando você fala assim, não, primícias é quando você dá uma oferta na igreja. Não tem nada a ver. Então você estraga todo o sentido das primícias da Bíblia. Sim. Entendeu?